Ducky, mande entrar. Jim, achei que fundou Votano. Eu fiz, mas o palco ficou parado. Usei cada centavo do empréstimo da ferrovia. Ah, cara, senta aí e me conta tudo. Não consigo entender. Havia 40 mil dólares em um cofre dos Correios e aqueles bandidos nem sequer tocaram neles. Eles nem sequer procuraram por isso. O que você acha disso? Bom, parece que eles só estavam interessados no seu dinheiro. Foi essa a impressão que tive, mas, Charlie, preciso fazer outro empréstimo. Ah, bem, Jim. Você não consegue ver, Charlie? Esse trabalho precisa ser concluído. Já está quase terminando, mas os homens querem receber o que recebem. Estão inquietos, não trabalharão sem receber e não terminaremos sem dinheiro. Você sabe. Sim, eu sei, Jim, mas afinal eu... Por favor, Charlie, não nos decepcione agora. Não quero te decepcionar, Jim, mas eu lhe concedi um empréstimo prontamente e sem fazer perguntas. Sim, Charlie, você não se importou. Sou do setor bancário. Cuido das economias alheias. Não posso seguir dando empréstimos sem garantia, sem... Eu também tenho responsabilidades com as pessoas, Charlie. Eu me comprometi a terminar aquele ramal ferroviário. Se eu fracassar, todos nós, fazendeiros, vamos à falência. E continuaremos pagando altos pedágios ao Buck Collins pelo resto de nossas vidas. Só para podermos atravessar as terras dele com nosso gado. Charlie, a nossa própria existência está em jogo. Sim, eu sei. Não é sua culpa que a natureza pareça ajudar canalhas como esse. Tenho plena consciência de que você não é responsável pelo atraso. Mas isto é um banco. Charlie, não há nada que você possa fazer? Não, Jim, me desculpe, mas... Sim, certamente há algo que nós podemos fazer. Senhorita Burton, a primeira coisa que faremos é descobrir a verdade sobre esse assalto. Tenho a pessoa ideal para o trabalho. O nome dele é... Leve um telegrama para Hopalong Cassidy, Bar 20 Ranch. Querido Hoppy. Sua ajuda é urgentemente necessária para investigar o assalto à diligência no Vale de Tonto. Bandidos roubaram o dinheiro destinado ao pagamento da nova extensão da ferrovia. Concederei um novo empréstimo a James Marlowe, se você recomendar. Assinado Charles Higgins. Empréstimo para a ferrovia? Assalto à diligência? Não vejo a ligação. Talvez seja a conexão que precise ser investigada. Bem, o que eu digo é, deixem que eles descubram por si mesmos. Ainda estou cansado daquela última investigação que fizemos. Sim, eu sei, mas nunca soube. Charlie Higgins para Holler Wolf. Vamos lá, preguiçoso. Aqui vamos nós outra vez? Eu não, Hop. Estou muito aconchegante e confortável bem aqui ao sol. Sabe, Hop, acho que a velha febre da primavera me pegou. Eu simplesmente não consigo suportar a ideia de sair do bar aos 20 anos. Tudo bem, faça do seu jeito. Ou você vem comigo, ou fica aqui e deixa o cozinheiro te entupir de enxofre e melaço. Enxofre e melaço? Sim. Você não disse nada sobre ficar. Vamos lá, Hop, vamos. $228. Isso mesmo. Morgan, você não vai receber esse dinheiro do pedágio por muito mais tempo. Já ouço isso há anos. Sim. Desta vez, o fazendeiro construirá o ramal ferroviário. Depois, você e Collins assaltarão algumas diligências para viver. Se... Sabemos, não sabe nada sobre isso, novato. Sobre... É isso aí, cowboy. Aonde vocês pensam que vão, rapazes? Que te importa? Bastante. Muita coisa que não é da sua conta. Calma aí, Lucky. Vamos descobrir do que se trata. Explique-se, senhor, e seja breve. Você está cavalgando em terras de Buck Collins e sou seu capataz, Dave Morgan. E o que isso significa exatamente? Você viu aquela manada de gado passar por aqui há pouco, viu? Claro, não somos cegos. E eu também não sou surdo, entende? Eu resolvo isso, Lucky. Pode prosseguir, senhor Morgan. Bem, na verdade, há um pedágio para cada cabeça de gado que passa por aqui. Nós não somos gado.
Não me importa o que você seja, gado, gambá ou estranho. Agora siga em frente e pegue o caminho mais longo através da montanha. Sinto muito em desapontá-lo, Sr. Morgan. Tenho cavalgado em campos abertos a vida toda. Eu nunca paguei para atravessar o terreno de ninguém. Não acho que vai começar agora. Vamos lá, Lucky. Vamos pegar a trilha da montanha. De qualquer forma, nunca tive vontade de me juntar a coiotes traiçoeiros. Viu? Calma aí, cowboy. Você vai continuar apenas cobrando pedágio. Você poderá viver até uma idade avançada. Sim. Talvez tempo suficiente para nos encontrarmos novamente. O Ed é um cara muito legal, sim. Ah, vamos lá. Vá até aquela missão e veja a distância até o acampamento ferroviário. Tudo bem? Olha só uma coisa. Se eu não soubesse que o Speedy McGuinness estava bem longe lá no Yukon, eu juraria que era ele tocando sua música favorita de sempre. É, cara, naquele cara coloca os mesmos trejeitos engraçados, igualzinho ao Speedy. Com certeza. Os mesmos pequenos arabescos e curvas também. Bem, queimem-me por um cargo de proteção. Hop, Como vai, Speedy? olá, tudo bem? Speedy, afinal era mesmo ele. Então é ele mesmo. Pode entrar. E vamos. Aí está você, Speedy. O que faz em missão? Achei que quando saiu do Bar 20 tinha ido para o Yukon atrás de ouro. Não consegui encontrar lugar nenhum. Então concluí que seria melhor ganhar $1 por dia do que nada. Então, Bom, então eu trabalho para a ferrovia. estrada de ferro? Que ferrovia? Bem, como você pode ver, eu não trabalho mais lá. Jamais vi aquele dólar. Tudo piorou quando o pagamento parou. Então, uns caras começaram a incitar os homens a parar e destruir a estrada. Fala do esporão dos novos ranchos. Claro. E antes que eu pudesse me controlar, acabei acertando um deles no nariz. E eu tive um pressentimento. Foi isso que deu início à briga. Mais ou menos. Tá, entendi. Não, eu entendi. Levou um tiro no braço. Me vi saindo do acampamento a cavalo. Então, um pouco mais tarde, o padre José me buscou aqui. Padre José? Claro. Você o conhece, Hop. Ele certamente ficará feliz em te ver. Eu vou ouvir e avisar que você está aqui. Muito bem, Speedy. Padre, tem um velho amigo seu por aqui? Quem é? Padre. Papai Long Cassidy. Bem-vindo, meu filho, bem-vindo. Obrigado, senhor.
Padre, faz anos que não te vejo. Esses anos certamente foram generosos com você. Com você também, meu filho. Esses anos permitiram que construísse um bom nome. Tenho orgulho de você. Ah, agora, padre, ele não mudou nem um pouco. Ele não suporta elogios. Mas conheça a senhorita Ellen Marlowe, filha de Jim Marlowe, dono do rancho Double M. O que você faz? Você faz isso? Olá, Sr. Cassidy. Isso é um grande privilégio. Já ouvi falar muito bem de você. Peço licença, Ellen, mas este aqui é o Sr. Cassidy. Como vai, senhorita? Fico feliz em te conhecer. Este é Lucky Jenkins, meu braço direito. Isto é, quando ele não está sonhando acordado. Sim. Bem, eu e o Hop já viajamos muito juntos. Nós também já vimos muita coisa. Mas este é o mais lindo dos pequenos. O melhor lugar que já vi, não é, Hop? Sim, com certeza. André, este é o Jenkins da sorte. Prazer em conhecer qualquer amigo do Hop. O Speedy com certeza contou que está se recuperando de um ferimento. Esta jovem tem vindo gentilmente me ajudar a cuidar dele. Foi muito gentil da parte dela. O Speedy estava contando que se meteu em encrenca de novo. Ainda bem que paramos e achamos a ferrovia. Loja? Então talvez você conheça meu pai. Não posso fazer isso, senhorita. Gostaria de ajudá-lo a concluir a ferrovia. Hop, você e seu amigo devem ir ao seu quartel-general. Oh, muito obrigada. Agora, com licença, Lucky e eu precisamos checar a ferrovia. Mas volte a tempo para o jantar. Vamos. Vamos lá, Lucky. Sortudo. Acho que não consigo ir, Hop. Por que não? Bem, tem algo errado com o meu cavalo. Ele é fraco. Melhor ficar e consertar o sapato dele. Por quê? Terei prazer em mostrar o caminho, Cassidy. Isso é bom. Acho que não faz mal ele vir de tão longe, Hop. Não, você não vai fazer isso. Você vai ficar bem aqui. Terei muito prazer em ter sua companhia, senhor. E talvez, quando terminar de ferrar o seu cavalo, possa ajudar a mim e ao Felipe com um pouco de jardinagem. Até logo, Lucky. E cuide bem das flores. Você não mudou nada, Lucky. Gente, quanto mais vamos esperar? Marlowe não trará dinheiro nenhum. É mentira, tô falando. Ele tem razão. O que vamos fazer a respeito? Fazer? Vou destruir a ferrovia. Nosso trabalho e suor tornaram isso possível. Bora! Vamos arrasar. Temos que agir rápido. Esses homens estão descontrolados. Será que Marlowe está preso nisso? Olha, Collins vai falar com um homem. Ei, esperem um minuto, rapazes. Volte aqui. Venha daqui. Visual. Parece haver algum problema por ali. São os trabalhadores. Querem o pagamento. Não podemos culpá-los muito por isso? Eu não teria tanta pressa se fosse você. Acalmar! Quem está te perguntando, Buck Collins? Você não vai construir essa ferrovia. Vamos lá, homens, destruam tudo. Escutem, pessoal! Parem! Destruir a estrada será o fim. Jim Marlowe prometeu o dinheiro e vai cumprir. Esperem. Já esperamos tempo demais. Marlowe não é culpado pelo assalto à diligência e o roubo. Como sabem que levaram $20 mil? Ninguém no palco contou o dinheiro. Aposto que só conseguiram notas de $21. Se conseguiram essa quantia. É mentira. O quê? Ouviram isso, rapazes? Acho que mentimos porque queremos receber nosso pagamento. Vamos lá, vamos explodir tudo. Eles vão estragar tudo. Eles vão arruinar tudo. Temos que fazer alguma coisa. Vamos fazer algo, mas não parece o momento certo. Mas eu preciso. É perigoso entrar e falar com aqueles homens agora. Não importa, paro eles. Espere um minuto. Se você veio para ajudar meu pai, por que não faz alguma coisa? Imagino que você esteja com medo. Senhorita Marlowe. Escutem, não façam isso. Isso importa para todos os pecuaristas. Me ouçam. Bem, eu fiz tudo o que pude com eles, senhorita. Escutem, rapazes, por favor. Só me escutem. Agora estamos demitindo...
O pequeno e alegre Hopi. Ah, olá, padre. Como está se sentindo a senhorita Ellen? Ela está um pouco abalada, só isso. Mas ela ficará bem em breve. Ah, tudo bem. Sabe, ela é uma garotinha muito esperta. Sim, ela é. Eu trouxe-a de volta, já que o pai dela está em São Francisco. Você fez exatamente o certo, Hopi, como você sempre faz. Oh. Ela me pediu para enviar você para vê-la. Fez? Sim. Acho que ela deseja se desculpar por sua teimosia. Desculpar-se? Bem, eu não quero fazer isso. Ela não disse nada. Sempre permita que uma mulher se desculpe se ela insistir em um assunto. Isso a faz se sentir melhor. Não, amigo? É mesmo? Não, absolutamente não. De jeito nenhum. Oh. Tudo bem. Boa sorte. E então um dia aconteceu assim de repente. Aquela dinamite teimosa que eu manuseava com todo o cuidado, como se fosse um bebê, de repente explode bem na minha cara. Me lançou pelos ares igualzinho a um sabiá danado. Ouça o sabiá cantar, Piu-Piu. Lucky, você está querendo ser desrespeitoso? Correto, só que minha pontaria não é mais como costumava ser. Agora! Isso não é gratidão pra você? Você devia se envergonhar, Lucky. Falando assim com o melhor peão do país. Nossa, essa foi boa. Ora, moça, ele é o peão mais preguiçoso de todo o país. Uma vez ele foi marcar um bezerro e antes de terminar, o bezerro já era uma vaca adulta pronta para o mercado. Não consigo tolerar pirralhos mimados. Isso é um insulto. Agora, se me der licença, senhora, vou para um lugar onde não terei que ouvir insultos tão infantis. Adeus, Speedy. Sentiremos muito a sua falta, com certeza. Ah, Lucky, agora você magoou os sentimentos dele. Vá atrás dele e peça desculpas. Por favor. Bom, tudo bem, mas é só pra te agradar. Lembrar. Tem certeza de que isso lhe agradará, senhorita? Sim, Lucky. Tenho certeza. Bem, jovem senhora. Olá, Sr. Cassidy. Bom, espero que você esteja se sentindo melhor. Ah, sim, estou bem agora. Ok, eu sinto muito. Sinto muito pelo que te disse e... Você não disse nada de errado. Imagino que o padre tenha dito que seu pai já está voltando com o dinheiro. Sim, e tem mais, ele me disse. Mas você deve ser modesto demais para admitir sua responsabilidade. De qualquer forma, obrigado. Bem, não há nada para me agradecer. Mas há algo que você pode fazer por mim. O que é isso? Prometa-me apenas que você vai parar de se preocupar. Eu sei que tudo vai ficar bem. Sei que será. Você me faz essa promessa? Eu prometo. Bom. Lucky, por favor, venha aqui agora mesmo, vem. Bem, mas o que é que você realmente gostaria de saber de mim? Exatamente agora? Quero que você consiga um emprego naquele ramal de trem. Ramal ferroviário? Por quê? Bem, você pode ficar de olho em quem estiver causando esse problema. Muito bem, Hopi. Antes de investigar, acompanhe a senhorita Marlowe na cidade e receba o pai dela na diligência. Assim verá como as coisas estão. Ah, que ótimo, Hopi. Isso é uma notícia excelente. Vou deixar a carroça prontinha. Estarei trabalhando lá no setor da ferrovia. Espere aqui um pouco, meu querido filho. Sim, senhor padre. O xerife está presente, meu filho? Bem, não, padre. Ele não é, mas eu sou o xerife adjunto. Posso fazer algo por você? Talvez seja melhor eu deixar um bilhete para ele. Sim, claro. Entre, padre. Bem aqui mesmo.
Por favor, certifique-se de que o xerife receba isso, meu filho. É muito importante. Sim, padre, assim que ele entrar. Desejo um muito bom dia para o senhor delegado. Dia do Pai. O evento Stagecoach será realizado às 10 horas, em Hyde Pass. Certificar-se... Ah, mas pelo amor de Deus. Ó, senhor xerife, por favor, espere só mais um dia, xerife. Ó, senhor xerife, estado atual das coisas. Quem exatamente tem sido o estado ultimamente? Xerife, ó, meu caro xerife... Obrigado, Felipe. Você volta para a missão e diz ao padre que está tudo bem. Com certeza, senhor. Estou às suas ordens. Vamos começar a nossa caminhada agora, minha querida, pois não temos tempo a perder. Bom, Hop, a vida certamente não é nada monótona ao seu redor. Sabe, não me surpreenderia nem um pouco se você me dissesse que ia atrasar o palco. Para um sujeito que fala devagar, você entende rápido. Speedy, eu acho que alguém está tentando impedir Jim Marlowe e os fazendeiros de terminarem aquela ferrovia. Alguém que sabia que Marlowe estaria na diligência quando ela foi assaltada. Hop, aposto que eles roubaram aquele dinheiro para que os homens não pudessem ser pagos. Exatamente. Agora, se uma diligência foi assaltada uma vez, vai ser assaltada de novo hoje, quando trouxer o Marlowe com o dinheiro. Você... Tá pensando em outro... Claro, e eu sei mais ou menos onde isso vai acontecer também. Nunca vou conseguir te acompanhar, Hop. O que vai fazer agora? Speedy, se planejasse assaltar uma diligência e alguém se antecipasse, que faria? Olha, eu nunca pratiquei assaltar diligências, mas se alguém fizesse isso antes de mim, você não me veria por perto até eu abatê-lo como um cão onde estivesse. Pensei nisso. Ela teria que se expor para fazer isso. É o que eu quero que bandidos façam. Eles chegam ao palco agora. Prepare sua arma. Estamos planejando algo para o dia. Você não está com medo, está? Não temos medo. Pode prosseguir sem problemas. Não quero magoar ninguém. Há $20.000 lá dentro. Se você me der isso, pode te poupar muitos problemas.
Bem, isso é realmente muito bom. Fizeram um ótimo trabalho. Rapazes, vocês já podem ir embora agora. A construção da capela foi finalmente concluída e agora ela está totalmente pronta para ser utilizada. Bem, até agora tudo certo. Por favor, espere um minuto. Eu vou buscar esse dinheiro rapidinho. Por favor, levantem as mãos agora. Todos vocês que estão aqui presentes. Acharam que podiam cometer outro assalto impunemente? A prisão lhes dará uma lição, rapazes. Se não, resta sempre a forca. Levem-nos embora. Muito bem, vamos, andem logo. Sabe, foi mesmo legal da parte do Hop planejar me deixar levar você até a cidade, assim. Isso deve parecer muito monótono para um homem de ação como você, Lucky. Bem, é engraçado, senhorita Bridget. Sabe, chega um momento na vida de todo homem em que ele deseja a companhia feminina. Sabe, meio que sente vontade de sossegar. Veja o meu caso. Ora, isso é muito repentino, Lucky. O que eu quis dizer é que sou do tipo de sujeito que gosta de sentar e pensar em coisas bonitas. Ah, você quer dizer que é um sonhador. Acho que é isso mesmo que eu sou. Sabe, o Pop, ele não entende esse meu lado, sabe? Acho que só uma mulher consegue entender um homem como eu. Alguém como você, por exemplo. Ah, você realmente acha isso? Claro. Você também poderia fazer um cara se sentir como o Freeman. Será que eu poderia? Com certeza. Eu não precisaria ficar olhando as estrelas todas as noites. Poderia só olhar nos seus olhos. É assim mesmo? Bem, talvez seja melhor você dar uma olhada nos cavalos se for buscá-los, padre. Sim, bem, sim, Na verdade, eu acho que sim. Olá. Olá. Pegaram o Marlowe Band de novo. Onde está o chefe? Na hora, tem uma diligência. O que falam? Ora, eu te disse, ele foi atrás dos bandidos que assaltaram a diligência. Incrível! Como soube? Pai, o que aconteceu? Ah, os bandidos voltaram. Estamos perdidos. Olha, lá vem o xerife. Sim, e ele também está acompanhado dos bandidos. Essa é boa? Aqueles outros dois me atrapalharam da última vez. Se você quer saber se isso vai durar por muito tempo... Ah, mas com toda a certeza, pode ter certeza absoluta de que sim. Espero que ele se pendure todos eles com bastante cuidado. Teremos que fazer um trabalho melhor da próxima vez.
Tenho que pensar em alguma coisa, com certeza. Eu entendi, ouvir. Obrigado, chefe. Desculpe pela explosão. Tudo bem, Pete. Recuperaremos o tempo perdido, Sr. Marlowe. Não, esquece. Não consigo entender como Stokely e Pete aceitaram trabalhar com diligências. Sim, o chefe vai ficar furioso. Sim, bem, não se preocupe. Vamos compensar isso. Ei, pessoal, onde eu consigo água por aqui? Ora, até mesmo o carro-pipa. Obrigado. Quem é ele? Não sei. Ele é um novo homem. Vi ele perambulando pelo shopping, minha velha, parecendo um bezerro apaixonado. Ei, você não faz isso? Olá. Ei, você aí na tela ao lado. Você... Quer dizer, eu? Sim. Já pensou em se juntar a alguém além daquele seu amigo bobão? Ele não tem uma opinião muito boa a seu respeito, não é? Não? Você parece ser bem inteligente. Faremos com que valha a pena para você. Não, realmente jogamos sozinhos. Acho que o chefe poderia precisar de você. É mesmo? Talvez eu aceite essa proposta quando a gente sair daqui. É mesmo? Bom, não há pressa, filho. Porque vocês vão ficar bem aqui até as traças comerem o couro de vocês. Ah, esse seria um jeito horrível de ir. Olha, se eu soubesse tão pouco sobre uma corda assim, eu me enforcava. Dá aqui que eu te mostro como se faz. Ah, não. Não vou deixar você fazer nenhum truque comigo. Tudo bem. Fique ignorante, então. Pois eu vou. Quer dizer, eu vou deixar você me mostrar. Olha só, escuta aqui. Se você tentar alguma gracinha, eu saco a arma pra você, pode apostar. Ah, aposto que sim. Você já ouviu falar de Guilherme Tell? Bem, havia alguns sinais que sobreviveram ao longo do tempo. Lá. Não é essa. Ora, se ele não é um completo ignorante... Speedy, não chame um homem de ignorante por não conhecer o senhor dizer. Claro. Ora, não se pode esperar que eu conheça todos os caras do estado. Claro que não. Senhor, Tell foi o homem que atirou na maçã que caiu da cabeça do filho. Agora, se fosse eu, teria simplesmente roubado com uma corda. Ah, você não vai me convencer de que seria capaz de fazer isso. Você... Basta colocar algo na cabeça e descobrir. Muito bem, senhor. Eu farei isso, senhor. Espertinho. Digamos que eu peguei uma maçã. Isso serve? Uma maçã? Sim. Ah, está tudo bem, então. Ei, Hop, você vai monopolizar o tempo todo? Ora, Speedy, eu jamais faria uma coisa dessas, pode acreditar. Ah, não, isso não pode ser. Ah, agora sim. Viu? Eu te disse que você não conseguiria. Venha cá. Sobre isso. E agora? Agora você... Rapidamente conseguir o... Pegue logo essas chaves agora mesmo. Fique de boca bem fechada e me diga exatamente agora. Isso aqui está ficando apertado demais. Tente afrouxar isso só mais um pouquinho. Xerife, você acabou apertando isso demais. Nunca vou conseguir sair daqui. Xerife, a resistência. Vocês dois vão pegar prisão perpétua por isso. Abra essa célula. Olhe... Um curativo. Sim, então deixe-o sair. Xerife, agora, Garnet, escute bem. Eu sinto que nunca vou conseguir. Vão e preparem logo os cavalos. Garoto. E chame o xerife. Eu nunca vou perdoar vocês por isso, meus amigos. Abra a boca. Não, eu... Bem ali. Isso com certeza vai manter as moscas afastadas.
Então este é o seu esconderijo. Lugar bonito. Deveria ser. Buck Collins é o dono. Pensei que vocês dois estivessem na prisão. Quem é você? Ei, eu já te vi em algum lugar antes, não já? Sim, só que na verdade não foi nada amigável assim. Por que você trouxe ele aqui? Tirou-nos da cadeia. Eles assaltaram as diligências. Pensei que Collins poderia usá-los. Não precisa explicar. A gente não pediu para entrar, pediu? A gente foi convidado para cá. Vamos, parceiro. Espere um minuto. Talvez eu tenha te avaliado completamente errado. Precisamos de alguns homens como você por aqui. Qual o seu nome? Conceder. Jim Grant. Este é meu parceiro A. Simplesmente muito rápido. É realmente muito rápido, não acha? Isso é. Bem, talvez seja melhor vocês todos esperarem no alojamento até Collins voltar. Mantenha-se discreto. Esse xerife pode estar planejando nos fazer uma visita. Bom dia, Ben. Ei, o que aconteceu? Bem, eu tirei uma soneca. Ei, estou ocupado. Sim, eu vejo que sim. O sistema já se encontra devidamente ligado e operando conforme o esperado agora. Pescoço vira a cabeça. Tudo bem, vamos então. Mas me diga uma coisa. Para onde exatamente é que nós estamos indo agora? Mas onde é que isso fica exatamente? Onde, pode me dizer? Estamos na cidade. Os bandidos fugiram da prisão. Peguem seus cavalos, peguem seus cavalos. Consegui. Bastante. Eu realmente consegui muita coisa. Por aqui. Depressa! Fenton, leve homens ao Rancho Collins, no Vale de Tonto. Seguimos para a nova ferrovia. Tudo bem, muito bem. Agora levantem-se, meus rapazes. Parece que pararemos de pagar pedágio para você em breve. Acho que não. Mas eu não sou homem de ficar reclamando. Ei, olha só. O que está acontecendo? Isso quer dizer basicamente que... Isso aí, rapaz. Entrega logo. Essa foi boa. Deixa ele entrar. Você quer queimar a ponte? Olha, vê aquele óleo. Isso é mentira. Peguei ele, o ator, tentando queimar a ponte. Claro que ele conseguiu o emprego para eu poder destruir a ferrovia. Isso não é verdade. Eu os peguei. Eu te digo. Vamos lá, vamos entrar. Esperem um minuto, pessoal. Escutem. Peguem ele. Fique exatamente onde está. Veja, ele também está armado. Eu disse que ele é o cara. Harry está seguro. Ele tentou atirar na ponte. Peguem ele! Esse garoto é escorregadio como uma enguia. Vocês vão por aquele lado. Venham. Comigo. Oi. Só queria saber, viram por acaso algum sinal daqueles bandidos? Não vi nem sinal deles. Ah, não viu, né? Não.
tudo bem. Obrigado. Muito bem, lá se vão eles agora. Estão finalmente partindo. Está ficando apertado aqui. Vou sair para tomar um ar. Eu também. O xerife não pareceu te incomodar nem um pouco, Grant. Ah, coisas assim nunca me preocupam. Mas com certeza me preocupam. O xerife sempre me dá indigestão. Quer ganhar um trocado, Morgan? Ia mesmo falar com vocês. Sinto que as coisas vão acabar mal para o Collins. Pensei em rachar a grana daquele primeiro assalto à diligência e cair fora. E claro, você vai nos incluir nessa, né? Você não supõe que eu... Sim, temos. Mas dividir em 3 partes não seria má ideia. Certamente. E se Collins voltar agora? Nem pensar. Ele está muito ocupado brincando com aquela ferrovia. Muito bem, vamos lá. Olha só, que doninha pequena. O que você está fazendo aí em cima? Vamos lá, desembucha. Fale logo antes que eu te interrogue. Ah, eu estava lá em cima agora mesmo, procurando um ninho de galinha. Ovos? Ovos escalfados. Aqui está um 0 para você. Você não precisará mais procurar. Corte isso fora. Eu mesmo resolverei isso. Você estava espionando, não estava? Para que você e sua turma pudessem roubar esse dinheiro e compensar o que perderam naquele último trabalho com a diligência. Bom, seus dias de espionagem acabaram. Mas afinal, você sabe o que é isso? Que foi? Ah, olá. Então você chegou bem na hora, Grant, para ver o seu parceiro comer poeira. Talvez a gente deixe você se juntar a ele. Isso é a sua ideia de piada? Se for, você não vai ter chance de rir dela. Ah, não adianta fingir. Acabamos de pegar seu amigo preguiçoso aqui espionando a gente lá de cima. Ora, seu traidorzinho miserável. Eu mesmo vou acabar com você. Quem, eu? Sim, você. Essa sua vontade. Realmente não é uma ideia ruim. Aqui você pode usar a própria arma dele contra ele. Isso dará a chance de provar que você é alguém de confiança. Será um prazer. Vá para lá. Muito bem, seu coiote sorrateiro. Encoste-se na parede. Prossiga. Ora, vamos lá. Não dá para passar o dia todo pisando numa minhoca. Levantem as mãos. Levantem-nas. Muito bem, Speedy. Pegue a arma deles. Agora que ele se foi, que tal vocês se juntarem a mim, rapazes? Você quer dizer, você... Com certeza pode apostar, Grant. Gosto do seu estilo. Ótimo. Primeiro, vamos ter que nos esconder por um tempo até as coisas se acalmarem, e eu sei exatamente o lugar. Agora vamos para a missão do Padre José. Missão? Nós em uma missão? Foi isso que eu disse. Você é o chefe. Parece que você sabe todas as respostas. Muito bem, vamos lá. E quanto ao dinheiro, Rob? Grant, eu vi Morgan vestir a camisa. Ora, Plum se esqueceu daquele dinheiro. Bem, ele está mais devedor que uma cavala.
Pare de se preocupar, meu filho. A preocupação nunca resolveu o problema. Sim, eu sei, padre, mas e daí? Ele está na cadeia e a polícia está atrás de mim. Wolf, eu só consegui tirá-lo de lá. Entendo sua preocupação, mas lembre-se, Hopalong Cassidy já resolveu problemas bem piores que este. É verdade, com certeza. Então talvez seja melhor você entrar na casa imediatamente. Sim, padre. Felipe, primeiro pergunte quem é. Por favor, pai. Quem é, por favor? Sou eu. Padre, o xerife está atrás de Lucky. Você ouviu? Sim, querido. Está no... Ellen. Oh, Lucky, você está bem? Ouviu o que aconteceu com a ferrovia? Tô bem, só me preocupa a correria aqui na prisão. Soube. Fugiram da prisão ontem. O quê? Tem certeza? Sim, achei que você soubesse. Ouviu isso, padre? Por favor, quem é? Abra a boca, por favor, Felipe. Aqui é a Cassidy. Olá, padre. Aqui é o Sr. Cassidy. Agora... E, finalmente, depois de tanto tempo, aqui estamos nós, meus caros amigos e companheiros de jornada, prontos para o que vier. Saltitante, veloz. Copy. Cassidy, esse não é o Grant. É um Cassidy longo e lupulado. Só um minutinho, rapazes. Você não está reclamando de ir embora tão cedo, está? Ora, isso é pura falta de educação. Justamente quando as sobremesas vão ser servidas. Muito bem, rapazes. Abaixem-se. Quero que você conheça alguns amigos meus. Vá em frente. Pete, leve os cavalos deles. E o hardware. Meninos, quero que conheçam a senhorita Marlowe. Um cavalheiro costuma tirar o chapéu ao encontrar uma dama. Tudo bem. Isso é melhor. Que sorte a de Jenkins. Aliás, a senhorita Marlowe é filha de quem você assaltou. O carroção foi roubado. Conheça o Padre José. Ele poderia te ensinar, garoto, coisas que você precisa saber. Mas antes, gostaria de perguntar se ele pode ceder aquele pequeno Dobby Hutto ali. Você sabe, Hop, que tudo aqui está à sua disposição. Obrigado, padre. Eu sempre gosto de deixar meus convidados o mais confortáveis possível. Agora, se for conveniente para você, vou lhe mostrar seus aposentos. O que aconteceu com você? Stock, Pete vieram... Eu sei. Eles fugiram da prisão. Vieram com os dois assaltantes. Me feriram e levaram o dinheiro. Deixou escaparem? Como eu poderia evitar? Escuta, Buck. Eles me deixaram para morrer e eu soube para onde foram. Vamos reunir uns rapazes e ir atrás deles. O xerife te dará uma medalha de ouro por eliminá-los. Essa até que é uma boa ideia. Consegue fazer isso no braço? Claro, Arione Nickney. Reúna os homens. Ei, Hop, o que você acha disso aqui? Isso é incrível. Certo, não atire sem a minha ordem. Que sorte se achar um daqueles postes na varanda da frente. Queria pegar aqueles dois homens da ferrovia. Talvez você consiga. E qual posto eu devo ocupar, general? Você? Você vai para casa, mocinha. Senhor Cassidy, eu não vou para casa. Manejo armas tão bem quanto qualquer deles. Talvez saiba, mas agora não. Veja, não sabemos o que virá. Quero pegar Collins e Morgan. Podem trazer gente demais para esta cabana de adobe. Nesse caso, teremos problemas. Muitos problemas. Ele tem razão, meu filho. Mas eu não. Espere um minuto. Há algo que você pode fazer. Vá ao acampamento ferroviário e peça ao seu pai para vigiar os homens que brigaram com Lucky. Ah, mas eu sei que meu pai não vai me ouvir. Ele acha que Lucky tentou incendiar o cavalete. Ordens do general. Sim, general. Vamos. Estou a caminho. Obrigada.
te conto tudo com calma amanhã, minha velha amiga. Agora não temos tempo. Precisamos nos apressar e ir logo. Vamos. Tudo bem, agora eles podem vir quando quiserem. Felipe, o que você está fazendo? Felipe ajudará o Sr. Cassidy. Acho que esse rifle já viu dias melhores. Se não der certo, então eu uso um taco para bater por cima da cabeça. Felipe, veja quem está lá. Espere um minuto. Talvez você possa me ajudar agora, Felipe. Vamos. Abra-se. Quem é, por favor? Abra a porta, quero ver o padre. Abre a boca, seu pau. Pode abrir esse portão? Lá. Onde está o padre? Onde ele está? Muito bem, pode sair. Pensei que íamos entrar. Olhe diretamente para mim. Aquele portão fechou rápido. E aí, Morgan? O que houve? Collins, abra o portão. Bem, o que há de errado com ele? Tudo bem, diga aos seus homens que está tudo certo. Estamos tendo uma conversa agradável com o padre. Então converse. Está tudo bem, rapazes. Estou tendo uma conversa com o padre. Agora vá para aquela cabana de idiotas ali. Bem, você não acha que vai escapar? Oh, veja só, agora mesmo. Xerife está procurando por você agora mesmo. Mas ele não vai se preocupar com você. Anda, tudo bem? Padre, por favor, temos mais alguns convidados. Então eu entendo, meu filho. Bem, temos espaço para eles. Bem, padre, eu não sabia que o senhor era amigo de bandidos. Este homem é procurado por assaltar o palco. Não sou um bandido, Sr. Collins. Vamos lá, Cassidy. Senhores, vocês parecem incomodados com alguma coisa. Padre, o senhor se importaria de abrir a porta? Aquela troca de tiros não é nenhuma festa. O que faremos? Vamos arrombar o portão. Vamos embora. Senhor, a culpa é minha. Eu não quis atirar no senhor. Está tudo bem, Felipe. Cuide do padre. Sim, senhor.
Muito bem, continue. Mas, pai, não foi sorte, eu te digo. Lucky serve Cassidy. E Hopalong assaltou a diligência, evitando que bandidos o roubassem de novo. Hopalong Cassidy? Bem, por que você não disse isso antes? Pegamos os dois tentando explodir a estrada de novo. Luck tinha razão. São os ratos que incendiaram o cavalete. Buck Collins está por trás. Vamos lá, agora mesmo. Agora, esperem um minuto. Vocês querem o Buck Collins. E eu também. Podemos encontrá-lo na missão. Vamos, pessoal. Querida. Deixe-me usar seu cavalo. Pai, preciso ir. Posso ajudar você e não quero perder a diversão. Não se machuque. Fique aqui. Não, você que fique aqui. Por favor, vamos lá. Vamos lá. Eu sei que você consegue fazer isso. Mil, você vai? Vai lá. Você se machucou muito, padre? Não, meu filho. Acho que não é grave. As coisas esquentaram, mas será uma luta até o fim. Hop, eu posso correr até aquele portão e trazer ajuda. Não tente, Luck, você não consegue. Você e o padre estão feridos. Isso está tudo bem. É com o padre que eu estou preocupado. São os homens da ferrovia. Espero que estejam do nosso lado. Bem, aquilo parece ser... Espere um minuto. Cuide da cerâmica. Eu cuido dele.
Bem, Hop, devemos tudo isso a você. É gentil da sua parte pensar assim, Sr. Marlowe. Mas creio o sucesso de tudo isso se deve ao espírito de todos esses homens. Todos têm isso. Bem, o que Collins está fazendo aqui? Como o trem passa na penitenciária estadual, o xerife deu a Collins e seu bando passagens de ida na nova ferrovia. Com certeza absoluta valeu a pena lutar por isso, não é mesmo, meu caro Lucky? Sim, eu concordo com certeza absoluta. Ah, velocidade!